Bom, pessoal, seja bem-vindo a essa aula e agora a gente vai ver sobre variáveis globais. O que são variáveis globais? No caso, são arrays que o próprio PHP, o próprio sistema, já vem incorporado nele. São arrays do próprio PHP que vão nos auxiliar. Então, vamos ver alguns exemplos deles agora. Eu vou dar aquele comando que eu te ensinei, o printr, e dentro dele eu vou botar um dos arrays globais, que é uma das variáveis globais que a gente tem no PHP. Normalmente, todas as variáveis globais elas antecedem um underline. E a gente põe server. Isso daqui é uma variável global que o nosso PHP tem. Deixa eu salvar e vamos executar para ver o que, que tem dentro dela. Você vê que tem várias informações. Eu vou abrir o código-fonte porque a gente consegue vê-la mais ordenada. Então, por exemplo, eu tenho aqui a chave HTTP host, que nada mais é do que o domínio que acessou esse site, certo? E aí a gente tem algumas informações de conexão, idade, enfim. O user agent, que no caso seria qual navegador que acessou o site. Então, isso daqui é o meu navegador. Então, ó, Chrome, tá certo? E aí mais algumas informações de HTTP, de encode, enfim, vários outros tipos de informações. Qual é o root do nosso sistema, ou seja, qual é a raiz do nosso sistema operacional. São todas coisas que normalmente a gente não usa, mas que ele vem junto com essas informações, tá bom? O nosso servidor, o software, no nosso caso, o Apache, com o PHP 5.5 e assim sucessivamente. Qual foi o IP que acessou esse site, através de que porta, qual é a raiz do nosso projeto, do nosso documento, que no caso é POP3, www e projetos X. Enfim, vários detalhes que normalmente a gente precisa em uma situação ou outra. Como, por exemplo, quando você faz um login em algum sistema, normalmente é por padrão recomendado que você pegue o IP da pessoa que fez o login com aquele usuário, para você manter um histórico de quem fez o login e de quais foram os IPs que fizeram login naquele usuário no seu sistema. Então a gente pega esse carinha aqui, remote addr, ou seja, o endereço que vem de address, o endereço remoto. Então esse IP aqui foi o IP que acessou o meu site. Como eu mesmo estou me acessando, então o IP do servidor é o mesmo do IP da pessoa que acessou. Mas se for um site num servidor externo, aqui vai estar o IP do servidor e aqui o IP da pessoa que acessou o meu site. Tudo bem? Então, quando eu vou fazer um sistema de login, por exemplo, eu pego o e-mail que a pessoa digitou, eu pego a senha que a pessoa digitou, e aí eu venho aqui no PHP e salvo essa informação, que é o IP da máquina da pessoa. Que aí eu salvo lá junto do meu histórico de login, ó, tal pessoa com tal IP logou nessa conta. E aí eu tenho uma maior segurança no meu sistema. Tá certo? Isso aqui são uma das variáveis globais que a gente tem. A gente vai ver nesse módulo o uso muito de outras duas variáveis globais muito importantes, que são a get e a post. O que é que são essas? Por exemplo, quando você entra no YouTube, você tem /watch, aí tem uma v igual e aí algum ID do seu vídeo. Não é verdade? Não é assim que funciona a URL do YouTube? Então, esse v igual a alguma coisa é justamente um array que o YouTube passa pela URL, pelo endereço do site. Então, é a mesma coisa da gente criar isso aqui, ó. YouTube, array, e aí aqui a gente põe um v e alguma coisa. Então, o que a URL está fazendo aqui, depois do ponto de interrogação, é justamente criando um array
com essas informações. E como é que a gente acessa essas informações que vieram do usuário? Se vieram pela URL, a gente acessa através do GET. Então, vamos ver isso na prática agora, no nosso sistema, não no YouTube. Vamos lá, salvei aqui em branco, só atualizar, bonitinho. E aqui eu vou pegar nome igual a GET, e a informação que eu vou pegar é o nome que o usuário está me mandando. E aí eu vou exibir seu nome é nome, que é a variável que a gente está armazenando aqui. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma variável global do PHP, estou transferindo ela para uma variável minha. E agora eu estou usando essa variável minha. Então a gente vai salvar. E na nossa URL aqui, eu vou botar uma interrogação para dizer que eu vou começar a digitar variáveis. E eu ponho nome igual a Boniek, por exemplo. Seu nome é Boniek. Se eu mudar aqui para Júnior, seu nome é Júnior. Consegue entender? Que legal? Então vamos fazer o mesmo processo do YouTube, por exemplo. Vídeo vai ser getV. E aqui a gente vai escrever o vídeo que você está acessando é vídeo. Então aqui eu ponho igual ao YouTube. V igual, aí eu ponho algum código aqui. O vídeo que você está acessando é esse daqui. Tá vendo que legal? Então aqui a gente já está passando variáveis por get. Como é que funciona o post? Ele basicamente serve tem o mesmo propósito. A diferença é que o post é um tipo de variável que você passa por dentro da requisição. Você não passa por fora aqui, dentro da URL do sistema. Então, por exemplo, quando eu acesso aqui, deixa eu só remover para ele não dar erro. Quando eu acesso aqui e ele abre uma página de login, aí eu digito meu usuário e minha senha. Ele tem que me enviar esses dados de alguma forma. Concorda? Se ele me enviar esses dados utilizando o método get, o meu usuário e minha senha vão aparecer aqui em cima. Vai aparecer, por exemplo, e-mail, Boniek, tarará, e senha, tarará. Ele separa uma variável da outra por esse símbolo aqui, tá? O i comercial. Aí vai aparecer dessa forma. Então vai aparecer minha senha aqui. Entendeu? Mas se eu passar por post, meu formulário, eu envio ele utilizando o método post, ele não aparece. Então vai ficar, minha URL fica assim, mas por baixo dos panos, como se diz, ele passou os dados. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver o que são constantes, que é um outro tipo de variável um pouco mais especial. Tá bom? Então, vamos lá.